Jogo não bota comida na boca de ninguém e nem roupa no guarda-roupa, tá ligado? Foi quando ele entrou no meu quarto e falou pra mim: mãe, esse é o meu futuro, isso é o que eu quero pra mim, chorando. Fire não é o mesmo cara que é nas câmeras e fora delas. É uma faca de dois gumes, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que elas podem ser carinhosas, os caras podem ser, tipo, o seu inimigo mortal. Aí ele desceu correndo, gritando e batendo na porta igual um desvarante. Eu tenho um filho com caráter que o Caio tem, o meu orgulho maior é esse, ele ser quem ele é, Caio Bernardo. E aí, Fred, bora começar? É pra falar da minha vida? Vixe, mano. Por onde eu começo? Meu nome é Rafael, tenho 21 anos, eu nasci aqui mesmo em Mogi das Cruzes. Meu nome é Edson Hideki Takahashi, meu nickname no jogo é Edinho, tenho 22 anos. Meu nome é Caio Bernardo dos Santos, eu tenho 21 anos. Eu nasci aqui mesmo na cidade de Taboão da Serra, em Embu das Artes, São Paulo. Tipo assim, como eu comecei muito cedo no Brawl, eu tinha meio que uma vantagem sobre os outros. E tipo, eu sempre tive uma facilidade pra jogo mesmo. Tipo, eu sempre fui bom em tudo que eu joguei. Antes do Brawl Stars eu meio que, tipo, era jovem ainda, né? Eu comecei a jogar, eu tinha 14 anos. Então eu fazia as coisas que um jovem faz. Jogava futebol, soltava bastante pipa. Até hoje eu faço soltar pipa, é um negócio que eu acho bem da hora. E coisas de criança mesmo, ia pra escola, soltava uns pipa, pá, ficava o dia inteiro na rua. Basicamente, essa era a minha rotina aí antes do Brawl. Eu jogava Clash Royale, eu vi que ia lançar um novo jogo da Supercell, por uns criadores que eu acompanhava. Principalmente, exatamente, eu vi um vídeo do Play Hard. Aí, esse é um novo jogo da Supercell, Brawl Stars, vai lançar agora o beta. Daí eu fui procurar, baixei o jogo, achei muito da hora. E depois de lá, nunca mais parei de jogar. O Rafael, desde pequeno, ele sempre gostou muito de jogar bola. Então, o Rafael sonhava em ser um jogador. E eu tava grávida do meu filho, resolvemos ir pra Aparecida. Em Aparecida, eu fiz um pedido e não especifiquei o que eu queria, mas eu coloquei que eu gostaria muito que o meu filho realizasse o sonho dele de ser o jogador. E ele foi o jogador. As coisas foram acontecendo assim, não foi meio que eu falei, eu quero jogar competitivamente. Tipo, meio que eu já tava jogando. E aí minha mãe ficava brava comigo no começo, por causa que eu jogava de madrugada. Daí ela me batia e tal. Um dia eu entrei no quarto dele, ele tinha 15 anos, era 4 horas da manhã. Eu fiquei muito brava. E foi a última vez que eu dei um tapa no meu filho. Foi quando ele entrou no meu quarto e falou pra mim: mãe, esse é o meu futuro, isso é o que eu quero pra mim, chorando. Foi a primeira vez que ele chorou e eu também chorei junto, óbvio. Quanto mais eu fui convencendo ela assim, falei: mãe, eu tô indo bem na escola, não tô fazendo nada de errado aqui. Você quer que eu seja como os meus amigos que saem da escola e ficam na porta usando droga? Aquilo acabou comigo, então foi naquele dia que realmente eu dei valor ao trabalho do meu filho. Eu falei: não, meu filho, ele realmente é o que ele quer pra ele. E eu comecei a apoiar. E aí, quando veio as coisas, tipo, quando eu entrei pra NTZ e tal, ela foi e aceitou, tá ligado? Conversaram com ela e aplicaram direitinho, que era um negócio que dava pra dar dinheiro e tal. Eu assinei o primeiro contrato e ele começou a receber salário. Daí ela foi ficando de boa e hoje em dia ela me apoia bastante. Fire não é o mesmo cara que é nas câmeras e fora delas. Não sei se posso falar isso, ele é muito doente. Sinceramente, o Fire é bem esquisito, tá ligado? É um cara bem... é um cara bem que não tem muitas emoções, tá ligado? Ele é muito engraçado, velho. Vocês não conseguem ver isso. Ele também deixa o clima do time muito leve, assim. O Rafael, ele é um menino família. Rafael é um menino que nunca me respondeu, que eu não sei o que é ouvir uma palavra mais alta do que a minha. É um menino sensacional que se eu começar a falar, eu vou começar a chorar e eu não posso chorar. Rafael é tudo na minha vida. O Brawl mudou minha vida em vários âmbitos, né? Tipo, provavelmente agora eu estaria fazendo uma faculdade, ou sei lá, procurando emprego. O Brawl me proporcionou trabalhar com uma coisa que eu amo muito, então quase que nenhum trabalho pra mim, porque eu só faço o que eu gosto. Tipo, eu não abro o Brawl Stars falando, pô, tem que trabalhar aqui, tem que jogar. Não, eu abro porque eu gosto de jogar. O Brawl Stars ensinou muito pro Rafael, porque primeiro que o Brawl Stars deu o futuro do meu filho, né? A Supercell, ela é 100% o jogador. Então, assim, pra mim, na minha opinião, o meu filho, ele aprendeu muito. A casa dele que ele tem hoje, ele comprou através do jogo. Proporcionou eu poder comprar minhas coisas, né? Tipo, pad, antigamente eu jogava com outro celular, que minha mãe tinha me dado. O meu filho, ele é muito responsável. Ele se dedica, então quando ele faz, ele quer fazer sempre o melhor. Ele quer ser sempre o melhor. Ele trabalha pra tentar ser o melhor. Saber que eu ia fazer parte da Loud foi um sonho incrível pra mim. Desde que eu comecei a jogar competitivo, eu já queria muito entrar pra Loud, porque era uma organização que eu era fã. Então, eu acompanhava. Em 2022 eu via muito Valorant, né, quando eles foram campeões e tal. Eu sempre almejei
Daí quando eu soube, mano, quase que eu nem acreditei, que o nosso manager tava conversando com o manager de esporte da Loud. No primeiro momento, quando os caras começaram a entrar em contato com nós, a gente falou, não é possível que nós vai entrar no Loud, tá? Você tá conversando com fake, não é possível. Porque a gente sempre zoava, né? Falava, ano que vem a Loud vai entrar aí. Aí todo mundo rachava o bico, tipo, vai entrar assim. Aí conforme foi avançando as conversas, começou a virar realidade, né? Aí os caras foram e entrou, né? Então, e justamente com a gente, então a gente ficou muito feliz. Quando eu vejo meu filho jogando pela Loud, eu tenho muito orgulho, eu fico muito feliz dele ter chegado aonde ele chegou, porque a Loud realmente é um dos maiores times de gamer do Brasil, né? Aliás, do mundo. Então, assim, eu acho que o meu filho representa o melhor time que ele poderia estar representando de Brawl Stars jogando na Loud. Desde que a gente entrou pra Loud, muitas coisas mudaram. Então, principalmente foi a torcida, né? A gente começou a receber muito mais carinho, todo mundo brasileiros e tal. É uma faca de dois gumes, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que elas podem ser carinhosas, os caras podem ser, tipo, o seu inimigo mortal. Dá pra ver que a torcida da Loud é diferente das outras, tipo, eles são mais fanáticos, assim, sabe? E questão de estrutura também, porque tem um CT, é muito bom pra jogar, porque, tipo assim, a gente fica todo mundo junto, e aí parece que, sei lá, a sinergia do time aumenta. É uma organização que é conhecida não só no Brasil, como mundialmente, então... Sempre cobram a gente, né? Então a gente também passa a se cobrar um pouco mais, porque a gente quer entregar o que a torcida merece, né? Que é ganhar. Até discuto com os meninos que xingam ele. Ele fica, mãe, para de debater na live. Eu falo, não paro. Por favor, mãe. Eu falo, não paro. E xingo mesmo. Aí os outros já falam, ó, tia Fabi entrando na live, a mãe do Fire. Minha relação com os teammates é muito boa, a gente sempre fica suave, tipo, a gente não é um time de brigar nem nada. A gente não tem desavenças. Pode ser contra-intuitivo, né? Mas também só ser da amizade, sempre ser da paz, é uma coisa que não é perfeita pro time, né? Tem que manter o equilíbrio ali, tipo, você saber cobrar e tal. Tipo assim, no começo, eu não era tão próximo do Fire. Porque, tipo, acho que era o nosso jeito mesmo. Tipo, ele é mais na dele, eu era mais na minha também. Então, sobre o Edinho, a gente é muito parecido, né? Questão de personalidade, do jogo e tal. Ele é bem de boa de conviver, tipo... Fica na dele ali, suave. No jogo também, ele não é um cara que vai puxar muito responsabilidade e tal. Passar a cara, falar o que a gente tem que fazer e tal. Tipo, ele é mais que segue, faz o dele. Tipo, no Clash eu era bom. Eu jogava Dragon City, eu era bom. Qualquer joguinho, até os que não eram online, eu era bom. No Brawl também não foi diferente. Como eu jogava bastante, muitas horas por dia, eu entrei num clube muito bom no Brasil. Acho que era... top 1 ou top 2 já do Brasil. Aí, tipo, quando foi lançando os campeonatos amadores, o líder lá do clube, que era o Pete, ele me chamou pra ir no time e eu só entrei, aí comecei a jogar os campeonatos amadores. Então foi muito cedo que eu comecei a jogar. Eu sabia que ele jogava, né? Mas assim, ele sempre foi responsável, tudo, então eu sempre confiei nele. E aí, quando ele veio com o primeiro contrato dele, aí ele falou assim, estão querendo me contratar, né? Eu tive o meu primeiro contrato, que aí sim, eu já tive que falar pra minha mãe e ela viu que ia ser um pouco mais sério o negócio. Ela até falou lá com o CEO, né? Na época da B4, conversou com ela tudinho lá por ligação, explicou pra ela tudo. Aí que ela viu que era um negócio profissional mesmo. Eu li o contrato, tudo. Aí eu falei assim, nossa, você vai receber pra jogar, né? Eu achei assim, né? Vou receber um salário pra jogar, pra ser profissional, né? Aí falei assim, nossa, tá bom, né? Nossa, eu... falei, tudo bem, né? Minhas maiores inspirações hoje, acho que desde sempre, foi o Cristiano Ronaldo. Eu vejo as entrevistas dele e é um negócio que me inspira. Tipo, busquei saber tudo da vida dele e vi que ele era uma pessoa boa pra me inspirar. A confiança dele eu acho que é o que mais me motiva a usar no competitivo. Ele sempre foi assim, um menino muito bonzinho, muito sossegado, sempre obediente, né? Teve uma fase, assim, né, meio, assim, de adolescência, né, que é meio respondão, né, tudo, mas, assim, é um menino muito tranquilo. Quando eu soube que eu ia fazer parte da Loud, tipo assim, muita gente não sabe dessa história, mas eu tava viajando, tipo, foi logo depois do Mundial, eu tava fazendo, tipo, uma Eurotrip ali, eu fui pro Polo Norte, depois eu fui pra várias cidades da Itália ali. Eu lembro, eu tava em Roma, chegou a mensagem lá no grupo, acho que foi o Tracking que mandou, que ele que tava resolvendo as coisas lá. A gente
já tava conversando, só que não era nada confirmado. Tinha até uns altos e baixos, mas quando chegou, tipo, a mensagem de confirmação ali, tá tudo certo então, agora só falta mandar o contrato. Tipo assim, eu comecei a pular lá na hora de alegria, então foi isso, fiquei louco, foi muito da hora, tipo, parecia um sonho assim, tá ligado? Sabe, os fãs chegando, tirando foto com ele, eu falei assim, nossa, como acho que ele é importante, sabe assim, tipo assim, sabe assim, nossa, parece artista. Aí eu fico toda cheia, né, toda orgulhosa, sabe? É isso que eu sinto, quando eu vejo, eu falo assim, nossa, eu até mostro pros meus amigos, olha, tá famoso. Caio, ele é um cara que soma muito pra equipe, ele consegue deixar o clima muito leve e, tipo, ele sendo o capitão, ele tem que ser um pouquinho mais sério às vezes, né? Tipo, ele tem que chamar a responsabilidade. E eu acho que ele, tipo, consegue fazer isso muito bem. O Caio era um menino inteligente, estudioso, esperto, assim, normal, menino normal. Ele tem umas análises meio, tipo assim, de passar do ponto. Ele é meio emocionadão, assim, às vezes, sabe? Mas a gente já se acostumou com ele, já sabe que é o jeito dele. Mas nunca deu trabalho. Na escola, nunca deu trabalho. Nunca tive que ir na escola para poder falar dele. Ele foi pro farol, vender bala. Ele foi aquele menino batalhador, entendeu? Os pais são mais das antiguidades, então meio que pra eles isso aí era impossível. Eu lembro exatamente as palavras do meu pai, que foi jogo não bota comida na boca de ninguém e nem roupa no guarda-roupa, tá ligado? Então meio que dá uma desanimada, mas eu sabia que, tipo assim, que é uma coisa que realmente tava dando futuro, né? Tinha muita gente vivendo disso aí, mesmo que eles meio que, tipo, tinha mente fechada pra isso, então eu meio que só relevava. Quando eu vi ele fazer esse negócio, eu pensei que era aquele jogo que era de influência pra fazer maldade, entendeu? É tanto que eu tava na Bahia, eu liguei pra mãe dele e falei, não deixa ele entrar nesse jogo, não. Hoje em dia é mó paz, né? Moro sozinho, fico aqui na minha casa, então meio que é uma coisa tranquila. Eu ajudo muito eles também com essas coisas. Esse final do ano eu vou dar eu comprei um carro no passado, eu já falei que ia dar pro meu pai. Esse final do ano eu vou dar pra ele. E aí ele fica muito feliz, né? Aí depois ele chamou eu pra ajudar a comprar um carro pra ele, né? Aí é o carro que ele tem hoje, né? Aí comprei o carro com ele, aí ele seguiu a vida dele direto. Tipo assim, minha família sempre foi bem humilde, né? Tinha um celular, quando eu comecei a jogar Brawl, quando eu tinha 14 anos, aí ele quebrou. E aí minha família sempre foi muito humilde, não tinha condições de me dar um celular novo, né? Pra comprar meu primeiro celular eu tive que vender paçoca no farol. Eu queria um celular, que na época eu não podia dar pra ele. E ele comprou lá, passou que foi vender. Eu pensei, vai dar nada não, né? Chegou 3 meses, eu tinha juntado assim uns R$800. E aí eu ia comprar meu celular novo. Na época minha mãe precisava do dinheiro, aí eu tive que dar o dinheiro pra ela. E aí depois eu acabei comprando celular pra ele no cartão de crédito. Meu intuito desde o começo foi ser um jogador competitivo. Então meio que desde que eu comecei a jogar, eu comecei a ajudar em casa, tá ligado? Eu morava com a minha mãe, na época ainda eu comecei a ajudar em casa, pagava o Wi-Fi, pagava a conta, tá ligado? Sempre foi mudando minha vida conforme eu fui crescendo alguns degraus. Então mudou bastante minha vida. É um menino que, se a mãe chamar ele pra alguma coisa, ele vai lá, ajuda ela, ajuda eu, entendeu? Ele não é de recusar nada não, graças a Deus. Eu ainda quero fazer bastante, né? Eu quero reformar a casa da minha mãe, que ela mora na primeira casa que eu morei, né? Que eu morei mais tempo da minha vida, eu quero reformar ainda ela, porque minha mãe não pretende sair de lá, então o meu plano é de reformar ela pra dar uma condição melhor, né? De viver pra minha mãe. A virada de chave aconteceu simplesmente, tipo, eu jogava com meus amigos, né? Então meio que, tipo assim, eu meio que me destacava, mas os caras não eram tão bom, tá ligado? Aí teve uma época que, tipo assim, eu vi que não ia dar mais, tive que sair do time. Aí um time que já era, tipo, consolidado no cenário me chamou, né? E aí eu comecei a jogar com um time já mais profissional, que é o VTzinho, hoje em dia, que vocês conhecem. Caio Zera, que é um cara que me ensinou muito, sobretudo do Brawl, porque ele já era consolidado. A gente ficou 1 ano junto, e aí nesse ano eu consegui ganhar a minha primeira final mensal, né? Que foi a primeira de 2021. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu saí gritando pela casa toda. Aí ele desceu correndo, gritando e batendo na porta igual um bisvarante. Aí eu falei, que foi, Caio? Ganhei. Eu digo, ganhou o quê? Eu digo,
Ganhou o quê quando tô vendo dinheiro na sua mão? Ganhou quanto? Os caras já vieram questionando, né? Eu fiquei mansinho, tá ligado? Pá. Falei, não, ganhei um negocinho aí, mas... Enquanto não pingasse, eu não tava seguro, tá ligado? Porque é um cara, bagulho, você realmente meio que é um bagulho que você não acredita de primeira. Olha, acho que foi quando ele começou a aparecer mesmo, né? Porque até então, tá bom, ele tava lá jogando o jogo dele, mas eu nem levava aquilo muito a sério, não. Aí, quando ele começou a sair pra fora, né? Conseguiu conquistar as coisas dele, ele mesmo, foi morar sozinho, aí isso, acho que é a coisa natural dele mesmo, né? Um dom mesmo que ele tem. Aí quando pingou assim, eu falei pra minha família, nossa, não é possível que você ganhou isso num jogo, mano. E ainda foi um campeonato só, eu ganhei uma lapada. Aí os caras, não é possível, mano. Aí começou a dar frutos, né? Eu já pensei em desistir alguma época, já realmente nos meus primeiros campeonatos, eu meio que, tipo assim, treinava muito, eu jogava, chegava da escola e jogava até a noite, às vezes eu ia dormir de madrugada, aí acordava cansado pra escola, voltava, treinava de novo, um montão, e meio que não tava dando frutos, né, tipo, eu só tomava ataque. E aí, com o tempo, eu fui começando a ficar pá, tá ligado? Porque eu treinava e não dava bom. Ele se cobra bastante mesmo. Ele, assim, comigo ele se abre bastante, né? A gente tem uma boa comunicação a respeito disso, então ele sempre me traz as expectativas dele. Quando ele não consegue, ele fica frustrado, sim. É porque o jeito dele eu já vejo no semblante dele, entendeu? Quando é perder, ele já fica assim, nervoso. Eu lembro que eu falei, não, eu vou parar com esse jogo. Na época, eu lembro que eu falei isso aí num grupo, tá ligado? Saí do grupo, pá, falei, vou parar. E o Fábio veio me dar conselho no privado, não, mano, não para não. Você tem futuro no jogo, tá ligado? E hoje nós é no mesmo time, mó interessante, né? Ele é uma pessoa muito engraçada. Só uma coisa que é duro, né? Que às vezes ele bota uma música lá, máximo, funk, né? Traz a caixa de som dele lá, bota no máximo. E aí às vezes só quer ficar suave lá e fica com o dog. Tô dançando, cantando. Ultimamente eu tenho trabalhado bem mais nisso de mental, né? Entre o jogo e antes. E eu cheguei à conclusão que eu não posso, tipo, me afobar demais, porque meio que eu carrego o time na questão emocional, tá ligado? Se eu me afobar demais, o time fica afobado, se o contrário acontecer, o time fica pra baixo. Então eu tenho que achar um meio termo, assim, pra que o time fique na mesma sintonia e harmonia, tá ligado? O Caio sempre foi assim, ele sempre foi muito maduro. Às vezes eu pensava, assim, que ele era até mais maduro que eu, assim, apesar da idade pouca que ele tem, ele é muito maduro para a idade dele mesmo. Então isso nunca me preocupou muito, não. Quando eu vejo o Rafael disputando algum tipo de campeonato, primeiro eu fico muito nervosa. É um mix de sentimento, então eu fico muito feliz, muito eufórica, muito agradecida a Deus e muito, muito orgulhosa do filho que eu tenho. Ele ser uma pessoa boa, assim, sabe, assim, não vê maldade, assim, sabe, é uma pessoa honesta, uma pessoa responsável. É isso que me orgulha nele. Eu confio muito nele, confio plenamente. O jogador em si, ele me orgulha, mas eu tenho um filho com caráter que o Caio tem, o meu orgulho maior é esse, ele ser quem ele é, Caio Bernardo, sabe? Dele ter esse filho, que ele viaja para tudo quanto é canto do país e dá alegria para nós. Viu? Ele joga o link, aí nós assistimos, aí nós dá alegria, às vezes perde, às vezes ganha, entendeu? E aí nós ficamos muito felizes. A expectativa dele é um mundial, o sonho da vida dele é ganhar um mundial.